Oi, gente! Hoje eu quero bater um papo com vocês. Como já foi falado aqui algumas vezes, a gente sabe que a infância está repercutindo na nossa vida em todos os momentos. Não é porque a gente hoje é uma pessoa adulta que a gente deixou de ter a nossa criança bem interna e muitas vezes muito ferida. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Na primeira infância é um momento ápice ali de toda a base da constituição desse ser em formação. A gente sabe que o lado direito, né, e o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, é predominante nessa primeira fase da primeira infância. Ou seja, a criança ela é totalmente emocional, ela está lidando ali com as suas emoções, mas ela não tem a maturidade neurológica, né, o racional, o neocórtex pré-frontal totalmente pronto e amadurecido para entender todas aquelas emoções e todas aquelas reações e sentimentos diante daquelas emoções. Então, diante das experiências que a gente vai vivendo na vida, isso vai sendo marcado. Todas as nossas vivências são registradas no nosso inconsciente e marcadas na nossa memória corporal. Então, tudo que a gente viveu está registrado dentro de nós. Não tem como a gente apagar isso. Tá escondidinho, lá no inconsciente, né? O avião tem a caixa preta, o ser humano ele tem o inconsciente. Então, assim, é importante que a gente entenda que essa criança que a gente foi um dia está impactando no adulto que somos hoje. Muito bem, por que eu estou dando essa introdução para entrar no assunto que eu quero falar com vocês hoje? O que acontece quando a gente não entende, quando a gente fica magoada, quando a gente fica ressentida, quando a gente fica com raiva, quando a gente se sente fragilizada e a gente não é acolhida? O que acontece com essas pessoas quando estão lá na primeira infância e tem todos esses sentimentos e não está conseguindo verbalizar isso porque não tem essa maturidade neurológica para isso? Isso está sendo armazenado. Isso vai impactar aonde? Nas relações futuras, nas suas relações enquanto adulto. Muito bem, dividi com vocês aqui. Infelizmente, no dia do meu aniversário, uma grande amiga minha, o corpo dela deixou de existir aqui nessa dimensão. Com isso, eu peguei o histórico da nossa conversa e eu fui ler muitas coisas que eu só entendi agora. Foi necessário ela partir para eu me dar conta de um monte de coisa que eu não tinha me dado conta no momento que ela falou isso há 3 anos atrás. É porque eu peguei o histórico da conversa e fiquei lendo, e aí um monte de ficha foi caindo. O que eu quero dizer para vocês? Primeiro que a vida, ela é muito frágil. Então vamos dar valor para as pessoas, vamos perdoar as pessoas, os erros das pessoas, até porque nós também somos seres errantes. Sempre é bom a gente lembrar que a gente também erra. E a mágoa, uma vez eu ouvi que a mágoa é a má água, né? É a água parada que fica ressonando, né? Fica vibrando, ressoando assim, muito mal internamente. Com isso, eu tenho esse livro aqui, gente, vale muito a pena ler, viu? Você pode curar a sua vida. Sabe o que acontece? Uma coisa que é muito importante a gente falar, eu me emocionei por causa da minha amiga. A morte é uma coisa interessante, né? Porque é a única certeza que a gente tem e a gente não acostuma com ela. Mas eu acredito na alma, acredito que a energia da gente não morre, tanto que a minha amiga está viva dentro de mim. É o fato da gente nunca mais, nessa dimensão, poder falar com a pessoa, ouvir a pessoa, estar com a pessoa, que é muito complexo isso. Mas, então, esse livro aqui, que chama Você Pode Curar a Sua Vida,
fala muito das emoções e fala muito dos impactos das emoções na vida da gente. E eu queria falar com vocês sobre isso. Primeiro que, sabe que uma mensagem dessa minha amiga que ela me falou que me impactou muito? Ela falou assim: Marcela, eu vou te fazer uma pergunta, mas é para você responder para você. Aí ela tocou no assunto que era para tocar e falou assim: não é raiva e não é mágoa que está acontecendo e você está achando que é outra coisa? E é isso. Muitas vezes é a mágoa e a raiva que a gente está sentindo naquele momento, que a gente tem pra gente que é o certo dar fim, né, nas situações, sendo que a gente está aqui para quê? Pra gente evoluir dentro dessas situações, inclusive. Porque se a gente está vivendo aquilo, é porque a gente precisa evoluir em relação àquilo. Todas as pessoas que entram na vida da gente, entram na vida da gente como instrumentos de Deus, para que a gente evolua enquanto ser humano, enquanto alma que somos e habitamos nesse corpo que estamos aqui nesta dimensão. Eu não estou falando para vocês aceitarem coisas absurdas, não. Eu estou falando que se aquela pessoa entrou na sua vida ou está saindo da sua vida, algum aprendizado com isso você precisa ter. Por quê? É quando você se pergunta por que foi que eu vim estabelecer um tipo de relacionamento com essa pessoa, por que eu estou rompendo com essa pessoa, por que isso que essa pessoa faz mexe tanto comigo, me desestrutura tanto, por que eu fico tão raivosa nessa relação, por que eu estou me sentindo tão magoada, aonde é que está a grande questão? Sabe por quê, gente? Tudo é com a gente, não é o outro. O outro só é um instrumento de Deus para fazer com que a gente evolua enquanto alma e ser humano. Quero ler para vocês isso aqui, ó. O conhecido livro Um Curso em Milagres, que é esse livro aqui, é uma Bíblia, tá vendo? E é esse livro aqui, Um Curso em Milagres, que foi escrito por 2 psicólogos que não acreditavam em Deus. E o nome do livro, Um Curso em Milagres, é Deus purinho isso aqui, ó. Amor, perdão, compaixão. O conhecido livro Um Curso em Milagres diz: toda doença tem origem num estado de não perdão. Vou repetir. Toda doença tem origem num estado de não perdão. E sempre que ficamos doentes, precisamos olhar à nossa volta para vermos o que precisamos e quem precisamos perdoar. Perdão é libertação. Quando você tem compaixão, quando Jesus estava na cruz, que ele falou assim para o Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É assim que a gente tem que levar nosso lema de vida. Quando a gente entender que algumas pessoas fazem aquilo que elas só conhecem aquilo como comportamento. Elas não avançaram ainda no caminhar. Então, a gente que já está tendo um olhar mais amplo e mais profundo para a questão, que a gente consiga então entender que perdoa, ele não sabe o que faz. A compaixão, o amor genuíno, o amor saudável, não estou falando de amor de posse, nem amor obsessivo e nem esses outros amores abusivos, né? Esses que é confundido com amor e não é amor. É outra coisa que a gente precisa ressignificar o que é o amor, porque o relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, a violência, isso tudo é praticado dentro dos nossos lares. Por isso que é tão importante a gente se desconstruir todos os dias, porque historicamente falando, a nossa cultura ela é bélica, ela é violenta.
ela é agressiva. A criança não era vista como criança, ela era vista como um mini adulto. Então presenciava situações que ela sequer tinha maturidade para entender o que estava acontecendo. Imagina essa criança vendo coisas absurdas, extremamente agressivas e violentas, se tornando um adulto. Isso tudo a gente precisa contextualizar para a gente entender historicamente da onde que vem essa violência. Essa violência veio desde os portugueses que chegaram botando o pé na porta aqui, estuprando indígenas, maltratando indígenas, colocando jesuítas para catequizar um povo que é livre, um povo que tem a sua própria ancestralidade, a sua própria espiritualidade, e tacou o catolicismo goela abaixo. Eu não tenho nada contra nenhuma religião, muito pelo contrário, eu sou a favor de todas as religiões. Se alguém quiser me rotular em alguma coisa, eu posso falar que eu sou ecumênica, mas na verdade eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela espiritualidade, pelos ensinamentos que Jesus veio nos dá e que um monte de gente ainda não conseguiu entender isso. E um dos ensinamentos de Deus é o perdão. Por quê? Porque a mágoa só faz mal para quem está vivendo desta mágoa, desse ressentimento, desse rancor. Porque esses sentimentos ficam ali, ruminando e vai adoecendo as células e daqui a pouco vira doenças muito sérias. Por isso que é importante a gente ressignificar, olhar, entender e perdoar. É muito importante isso, gente. O primeiro perdão fundamental a ser feito é assim. Por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui para cá. Por quê? Porque a culpa meio que nasce com o bebê quando a gente se torna mãe ali, porque a gente erra muito. Mas a culpa não leva a gente a lugar nenhum. O que faz a gente sair do local, de dar o passo seguinte, é a responsabilidade. Se autorresponsabilizar. Sim, eu errei, e como que eu posso fazer diferente disso? E assim ir galgando a sua construção a partir daquilo que você aprendeu com seu erro. E limpar, gente. Limpa. A Aloysio Rey, acho que é assim que se fala o nome dela, ela falava muito da questão de limpar as crenças, aquelas crenças que colocam a gente para baixo, que atrapalham o nosso caminhar, que mexe com as nossas crenças, que mexem com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, enfim, com a nossa essência em si. É importante que a gente limpe todas essas crenças que nos limitam, todos esses sentimentos que ficam reverberando de forma negativa e prejudicial à nossa saúde física, à nossa saúde emocional. Eu vou contar uma coisa para vocês. Acho que eu já falei isso nos stories uma vez. Não vou ficar entrando em detalhes porque ainda não me sinto preparada para tal. Mas o negócio é o seguinte. Quando a gente está com depressão, a gente não sabe que está com depressão. A gente tem uma leve sacada que a gente está mal, que a gente está muito mal, mas a gente não consegue entender verdadeiramente que a gente está com depressão. Então, a gente tem que ter muito cuidado para o lugar que esses sentimentos nocivos levam a gente. Porque quando isso atrapalha, né, o nosso caminhar, nossa maternagem, a nossa mulher, né, as mulheres que nós somos. Creio eu que se tiver algum rapaz aqui que vai assistir isso, eu não sei, mas isso serve para você também, porque eu estou falando de saúde mental. E a gente só pode curar a partir do momento que a gente cura realmente, que a gente olhe realmente para essas feridas que foram abertas na nossa infância, por meio desses sentimentos, dessas emoções, de tudo aquilo que ficou atravessado e mal elaborado lá na infância por causa da falta de maturidade neurológica, né? A criança ela não tem entendimento sobre isso, mas que fica repercutindo na nossa vida adulta.
Então vamos olhar para isso com o carinho que a gente merece, para a gente se tornar uma pessoa cada vez melhor, consigo e com o outro. É isso, gente. Um beijo.